Oi, meu nome é Sara, sou do canal Sustenta e hoje nós vamos falar sobre flexibilização do isolamento social na quarentena. Então, depois que a pandemia de coronavírus se instalou no mundo, com vários casos e espalhou muito rápido, no caso, as pessoas começaram a estudar maneiras de controlar a pandemia de coronavírus. Porque o vírus ele se espalha muito rápido, já que ele é transmitido através de gotículas, quando você fala, espirra, e isso é muito mais fácil quando você encontra outras pessoas, conversa com elas e etc. Então, a maneira mais segura de você não se contaminar com coronavírus foi comprovado o isolamento social. Depois da comprovação da eficiência do isolamento social, porque as pessoas começaram a ficar em casa e aí evitaram aglomerações e quando saíssem usassem sempre máscaras e só saíssem para o necessário. Então, isso melhorou muito e diminuiu o número de casos. Então, os governos começaram a estudar, depois de diminuir bastante o número de casos, devido a isolamento social, que aí foi provada a sua eficácia, eles começaram a estudar maneiras de flexibilizar para poder melhorar a economia. Porque como as pessoas estavam muito tempo em casa, a economia deu um problema, porque as pessoas não saíam mais para comprar as coisas, a não ser comida e farmácia, não iam mais em pontos de lazer como cinema, shopping, porque esses são grandes focos de aglomeração, então foram fechados para que a pandemia pudesse ser controlada. Então, com o sucesso do isolamento social, os governos começaram a estudar maneiras de poder abrir as portas assim do comércio aos poucos para poder dar um gás na economia. Então a gente vai falar de alguns países que tiveram muito sucesso no isolamento social e o que aconteceu depois que eles começaram a flexibilização. Aí a gente vai conseguir ver um panorama geral de como está a pandemia e o que acontece depois que você começa a flexibilizar dessa maneira que está sendo flexibilizada. É para vocês fazerem uma reflexão no final e conseguirem pensar em como seria um regime onde você fica um tempo na pandemia e aí você vai e depois que consegue controlar o número de casos devido ao isolamento, você começa a flexibilizar para melhorar a economia. Nós temos a Espanha, que foi um dos países com maior número de casos na Europa, e a Espanha, depois do primeiro caso de coronavírus, resolveu instalar o lockdown, que é uma forma muito mais rígida de isolamento social, onde só é permitido para as pessoas saírem de casa quando é estritamente necessário para comprar alimentos e ir ao médico quando necessário. E essa forma de isolamento tão rígida foi instaurada lá na Espanha a fim de poderem controlar a pandemia. Depois desse tempo, eles também fechavam lugares de lazer, shopping, praia e só podiam sair quando era muito necessário mesmo. Isso durou na Espanha 3 meses, durou bastante tempo lá, e aí os casos foram diminuindo. E aí com a diminuição dos casos, eles resolveram fazer a flexibilização, que começaria no dia 4 de maio de 2020. A flexibilização, então, seguiria de acordo com as recomendações e eles iam liberando aos poucos quando a pessoa poderia sair e etc. Depois do início da flexibilização, na segunda semana de julho, os casos voltaram a subir na Espanha e a Espanha está atualmente em 11º lugar no ranking de maior taxa de infecções, com 323 mil casos de coronavírus, mais ou menos 4.923 mil casos por dia. E essas informações são do dia 11 de agosto, que é nesse mês ainda. Então, os casos subiram muito na Espanha depois do início da flexibilização. Agora vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos, que é o país com o maior número de casos e o maior número de mortes no mundo. Atualmente, os Estados Unidos, recentemente no caso, ultrapassou 5 milhões de casos de coronavírus e 170 mil mortes pela doença.
Os Estados Unidos, de acordo com o jornal da USP, que é a Universidade de São Paulo, tem um nível de adesão ao isolamento social muito mais baixo do que outros países como a Espanha, por exemplo, que instalou o lockdown, que era mais rígido, e do que a Itália, que também instalou uma forma mais rígida de isolamento para tentar controlar o coronavírus. Então, como a adesão ao isolamento social nos Estados Unidos é um pouco menor do que esses países, as pessoas não respeitam o isolamento social, elas vão para a rua, elas saem, elas às vezes não usam máscara ou se usam, usam de forma equivocada. Então, o número de casos continua subindo. E isso prova também que, como o país tem um baixo nível de aceitação ao isolamento social, houveram, no caso, até protestos contra o isolamento social lá. Então, como tem essa baixa adesão ao isolamento, o número de casos aumenta sempre e o número de mortes, infelizmente, aumenta também. Isso prova que o isolamento social é a única maneira, no caso, de você conseguir controlar a pandemia antes de haver a vacina. No Brasil, na América Latina, América do Sul, o modelo de isolamento social é bem parecido com o dos Estados Unidos e também é bem diferente da Espanha, da Itália, da Argentina, de acordo com o jornal da USP, que é a Universidade de São Paulo. O modelo do Brasil, embora as pessoas recebam recomendações de órgãos de saúde e etc., do Ministério da Saúde de ficarem em casa, usarem máscara quando saírem, tomarem o máximo de cuidado, essas não são seguidas, essas recomendações. E quando são seguidas, às vezes não são seguidas da maneira como são explicadas. Às vezes as pessoas usam máscara errada e não ficam em casa, saem, não evitam aglomerações. E isso facilita a contaminação pelo coronavírus. Então o número de casos também subiu aqui no Brasil. Nós ultrapassamos 3 milhões de casos de Covid-19 e, tristemente, nós atingimos a triste cifra de 100 mil mortos e agora a gente está com um pouco mais de 108 mil mortes pela doença. E essas informações são recentes, são de agosto ainda, e prova que se o isolamento social não for seguido de uma maneira correta, a gente só aumenta o número de casos e o número de mortes, infelizmente. Então, a única maneira de a gente conseguir segurar essa pandemia é o isolamento social. A Argentina, também na América do Sul, recentemente alcançou um recorde de 6.377 infecções e 153 mortes num único dia. Com o confinamento iniciado no dia 20 de março e parcialmente relaxado, eles contam até hoje com mais de 180 mil infecções e mais de 3 mil mortes. Então, o isolamento social que foi adotado na Argentina, de acordo com o jornal da USP, ele é mais rígido do que o do Brasil. As pessoas tinham que ficar em casa, isolamento social, as medidas eram mais rígidas, então eles estavam conseguindo controlar o número de casos. E aí, na partir da flexibilização, o número de casos aumentou e o governo da Argentina disse que se continuasse a aumentar, eles teriam que fazer uma nova implementação de um isolamento social mais rígido para eles poderem controlar novamente a pandemia. Como eles estavam em flexibilização, com o aumento do número de casos e depois desse recorde, eles resolveram parar a flexibilização do isolamento. E aí, essa informação veio do governo um tempo depois, porque tinham mais de 1.000 pessoas internadas em UTI e os casos estavam ficando mais descontrolados, e aí eles acharam melhor interromper a flexibilização, e se continuasse piorando, eles iriam, como eu disse antes, estabelecer uma nova forma de isolamento, uma nova quarentena. De acordo com o jornal da USP, ao seguir as medidas de isolamento e os países também com alta aceitação das medidas de isolamento e higiene, conseguem controlar a pandemia, conseguem controlar o número de casos, mas aí quando eles começam a estudar medidas de flexibilização, devido ao número de casos que conseguiram controlar depois do isolamento social,
o que prova também a eficiência do isolamento social no caso. Aí as pessoas começam a relaxar um pouco mais com a flexibilização, eles vão para as ruas sem tomar as medidas de higiene, aí eles começam a não evitar aglomerações e também com a flexibilização do comércio, muitas pessoas vão precisar ir trabalhar e as pessoas usam o transporte público porque o transporte público é muito necessário e não temos, como diz, estrutura suficiente para as pessoas conseguirem usar esse transporte público sem aglomeração. Geralmente tem muita aglomeração no transporte público, como todos precisam usar, vai ter aglomeração sim, e isso facilita que o coronavírus se propague e aí porque as pessoas começam a voltar para a vida normal delas, começam a parar de tomar aquele cuidado que era durante o isolamento, eles começam a sair mais, eles começam a tomar menos cuidado e aí o número de casos volta a subir, como vocês puderam ver com a experiência de alguns países que eu já tinha falado antes. Então, de acordo com essas experiências, o isolamento social ainda é a maneira mais segura de você conseguir manter controlado o coronavírus e também as medidas de higiene, usar máscara, manter o distanciamento social. Com essas medidas, vamos conseguir controlar a pandemia de coronavírus. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por ficarem até o final. Espero que tenha sido explicativo. Vocês tenham entendido a importância do isolamento social e que tenha comprovado a efetividade do isolamento. E até a próxima.